Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente adentrar no giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os nossos conteúdos nas suas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. E se você tiver a oportunidade, eu peço a você que hype esse vídeo para que a gente possa alcançar ainda mais outros rubro-negros que não conhecem o nosso trabalho e que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho como conteúdo de relevância para os rubro-negros. Dito isso, vamos às notícias do Flamengo dessa quinta-feira, dia 27 de novembro de 2025. Depois do empate diante do Atlético Mineiro, que encaminhou ainda mais o título de campeão brasileiro, a delegação rubro-negra desembarcou no Rio de Janeiro ontem por volta das 3h15 da manhã, 3h15 da quarta-feira. O elenco sem descanso se reapresentou às 12h30 no CT Ninho do Urubu para o almoço, né? Não teve atividade ontem, até porque o Flamengo chegou hora avançada da madrugada de quarta-feira e a reapresentação foi iniciada com o almoço, depois um breve descanso e depois aí o Flamengo seguiu para a grande decisão da Libertadores contra o Palmeiras. Na atividade que estava sendo marcada, primeiramente o Flamengo tinha marcado a atividade para as 10h30 da manhã, mas depois viu que era totalmente sem nexo você chegar às 3h15 da manhã e marcar essa atividade para as 10h30. Então foi um bom senso da comissão técnica junto com a diretoria de futebol. O Flamengo espera ter quase todos os jogadores à disposição e bem fisicamente para a final da Libertadores. A exceção pode ser Pedro, ainda em recuperação da lesão, além de Plata, que está suspenso por ter sido expulso na semifinal contra o Racing. A expectativa é quase certeza de que o zagueiro Léo Ortiz participe normalmente das duas atividades que acontecerão já em solo peruano, em preparação para a grande final contra o Palmeiras na Libertadores. A delegação rubro-negra deixou o CT Ninho do Urubu ontem, quarta-feira, por volta das 14 horas, e deixou o Rio de Janeiro por volta das 18 horas, né? Porém, antes de embarcar, os jogadores e toda a delegação se emocionou muito pela grandiosa manifestação de apoio da torcida em mais uma versão dos famosos Aeroflá do Flamengo. E ontem se superou. Mais de 30 mil pessoas estiveram presentes no Aeroflá. O ônibus dos jogadores foram invadido por cima por torcedores, mas tudo numa boa, tudo levando na esportiva. Os jogadores ficaram eufóricos com aquela recepção calorosa, com aquela demonstração de apoio, de positividade demonstrado pela torcida do Flamengo. Não há demonstração de paixão, de amor e de apoio maior quando se trata de um clube de futebol no Brasil. Nosso Aeroflá é único, não tem igual, até porque a nossa nação, enquanto torcida, também ela é única, ela é a nação rubro-negra. Então, parabéns a todos os rubro-negros que participaram do Aeroflá. Parabéns ao grupo de jogadores que levou na esportiva aquela invasão dentro do ônibus, mas que tudo sirva de apoio, sirva de entusiasta para que a gente possa trazer esse tetracampeonato da Libertadores. Olha, um dos jogadores que tá chamando atenção nesse último mês de novembro, né, até porque foram 6 jogos e 6 gols marcados, é Bruno Henrique. Bruno Henrique é o cara dessa decisão. Bruno Henrique é o cara do jogo grande. Bruno Henrique é o cara do jogo decisivo. Destaque contra o Bragantino no sábado e na terça-feira à noite contra o Atlético Mineiro. O atacante Bruno Henrique vem reencontrando a forma e é uma das armas de Felipe Luiz na final da Libertadores no próximo sábado contra o Palmeiras. Vejam os números recentes do Bruno Henrique relativos ao mês de novembro, só o mês de novembro, praticamente depois que ele resolveu aquela pendenga que ele tinha lá
lá no STJD em relação àquela questão da manipulação de apostas. Após aquilo ali, o Bruno Henrique voou. Foram 6 jogos, 6 gols marcados, 69 minutos para marcar, 86% de conversão de grandes chances, 2 grandes chances criadas, 9 passes decisivos, 27 duelos ganhos, um pênalti sofrido, e a nota do SofaScore do Bruno Henrique é 7,68. Portanto, a grande expectativa da torcida da nação rubro-negra nessa final da Libertadores é que Bruno Henrique mais uma vez seja decisivo como sempre foi, né? Então, a torcida é ampla, geral e restrita pelo nosso elenco e principalmente por esse craque, por esse ídolo que ressurgiu das cinzas e na hora certa, no momento certo, na fase decisiva da Libertadores, está voando. O Flamengo divulgou a lista dos relacionados para a final da Libertadores em Lima com 30 jogadores, inclusive com as presenças de Léo Ortiz, de Pedro e de Plata. Depois do Aeroflá, a delegação rubro-negra embarcou com destino a Lima, um pouco depois das 18 horas, chegando à capital do Peru por volta de 11h30 da noite, horário de Brasília. Já em solo peruano, o elenco rubro-negro, a chegada do Flamengo em Lima, no Peru, parecia que estava no Rio de Janeiro, né? Uma festa imensa da torcida do Flamengo em Lima, no Peru, na chegada da delegação rubro-negra, que já se encontra lá descansando no hotel. Já em solo peruano, o elenco rubro-negro realiza a primeira de 2 atividades que acontecerão hoje, às 15h30, horário de Brasília, 17h30, horário do Peru, né? Bem parecido com o horário da partida. Eles querem realmente treinar no horário da partida para ver a mudança de clima. Há uma tendência de que até as 18 horas faz um pouquinho de calor, a partir das 18 horas a temperatura começa a cair. O treinamento de hoje vai ser realizado no CT de La Videna, que é o CT da Federação Peruana de Futebol. Sobre nosso adversário da final da Libertadores, no Palmeiras as coisas não estão bem afinadas entre diretoria e comissão técnica. Enquanto o seu treinador, Abel Ferreira, culpa a arbitragem pelo insucesso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, principalmente nos últimos 5 jogos que ele não conseguiu vencer, foram 15 pontos disputados e apenas 2 pontos ganhos. A presidente do clube, a senhora Leila Pereira, de forma oposta ao que o Abel Ferreira está pregando, de que a arbitragem decidiu o campeonato, ela afirmou que os insucessos aconteceram por incompetência da equipe e que não pela arbitragem. Então eles precisam entrar num acordo. Um diz uma coisa, outro diz outra. Está ficando feio lá no Palmeiras. Após 6 anos sem premiação, o Campeonato Carioca voltará a distribuir valores conforme avanço de fase, segundo o modelo similar da Copa do Brasil. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro ainda definirá os valores dados por cada ultrapassagem de fase. O Flamengo anunciou ontem, quarta-feira, a estrutura completa da FanFest que será realizada no Maracanã durante a final da Libertadores. O evento contará com 14 telões, show de abertura, transmissão especial da Flamengo TV e mais algumas atrações. O objetivo é fazer do estádio o ponto de encontro oficial da nação rubro-negra no dia 29 de novembro, no próximo sábado, na final contra o Palmeiras da Libertadores. A CBF apresentou ontem em São Paulo o sistema de sustentabilidade financeira do futebol brasileiro, o famoso Fair Play financeiro, que é um conjunto de regras que serão aplicadas aos clubes da Série A e B a partir do dia 1º de janeiro de 2026. O objetivo desse sistema de Fair Play é permitir um maior equilíbrio financeiro às equipes que disputam as 2 séries A e B. Bom, agora a gente vai trazer uma série de coincidências entre a campanha campeã da Libertadores de 2019 e a campanha de 2025. Prestem atenção nessas coincidências. Em 2019, contratamos um espanhol, Pablo Mari. Em 2025, contratamos mais um, Saúl. Saúl pode ser o segundo espanhol a vencer a Libertadores da América. Em 2019, contratamos um jogador do Atlético de Madrid, Felipe Luiz. Em 2025, também contratamos um jogador do Atlético de Madrid, o Saúl e o Samuel Lino. Em 2019, um resultado do Grêmio nos
confirmou o título de 2025 do Campeonato Brasileiro. Outro resultado do Grêmio ontem praticamente confirmou o resultado de vitória do Grêmio sobre o Palmeiras, praticamente confirmou o Flamengo campeão brasileiro de 2025. Em 2019 ganhamos a Libertadores e comemoramos o brasileiro contra o Ceará. Em 2025 pode acontecer novamente. A gente pode ganhar a Libertadores no sábado e conquistar o brasileiro contra o Ceará também na quarta-feira no Maracanã. Em 2019 era o início da gestão de Rodolfo Landim no Flamengo. Em 2025 é o início da gestão de Luiz Eduardo Batista no Flamengo também. Em 2019 houve um empate triplo na fase de grupo da Libertadores, com 10 pontos ganhos entre Flamengo, Peñarol e LDU. Em 2025 ficaram triplamente empatados também com 11 pontos, Flamengo, LDU e Central Córdoba. Em 2019 houve um maracanaço, né, na derrota para o Peñarol dentro do Maracanã. Em 2025 houve outro maracanaço com a derrota do Flamengo para o Central Córdoba também dentro do Maracanã. Em 2019, o jogo da classificação para as oitavas de final foi contra o Peñarol, time de cores amarelo e preto. Em 2025, o jogo classificatório para as oitavas de final também foi contra um time de amarelo e preto, o Deportivo Táchira da Venezuela, que também tinha as mesmas cores amarelo e preto. Em 2019, a melhor campanha da fase de grupo foi do Palmeiras. Em 2025 também foi do Palmeiras. Em 2019 enfrentamos o Internacional nas quartas de final. E em 2025 enfrentamos o mesmo Inter, só que nas oitavas de final. Em 2019, quando em 2020 o Flamengo ficou assim como em 2025, o Flamengo ficou posicionado do lado direito e na metade de baixo do chaveamento após o sorteio que definiu o caminho para a conquista da Libertadores. Em 2019, a cidade da final e o estádio foram Lima e o estádio foi o Monumental de Lima. Agora em 2025, novamente, a cidade da final vai ser Lima e o estádio vai ser o Monumental. É muita coincidência. Em 2019, vencemos a Libertadores primeiro e depois o Brasileiro. Em 2025 vai ser a mesma coisa, né, pessoal? Então tá aí muitas coincidências entre a conquista da Libertadores de 2009 com a atual participação do Flamengo na final da Libertadores 2025. Olha, agora a partir de hoje, quinta-feira, 48 horas praticamente para a realização da partida, a ficha está caindo, a emoção está subindo, mas a confiança está aumentando. A gente confia muito que o Flamengo vai fazer um grande jogo, vai trazer esse título e nós vamos ser o primeiro clube tetracampeão da Libertadores, assim como na quarta-feira, diante do Ceará no Maracanã, nós seremos o primeiro campeão brasileiro de fato e de direito. Eu sou Marquinhos Assunção, essas são as notícias do Flamengo na quinta-feira, dia 27 de novembro. Eu me despeço aqui com um até breve, com um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.